Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos retomar nossa leitura expositiva do Evangelho de Marcos. A gente parou em Marcos capítulo 2, do 18 em diante. A gente vai retomar novamente, mas antes vamos orar para agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que temos a oportunidade de lermos a sua palavra, estudarmos, Senhor, essa palavra que revela a nós o plano de salvação, que revela a nós o teu amor, que revela a nós, Senhor, aquilo que o Senhor fez através da pessoa do seu Filho, Jesus, o Cristo, do Evangelho, para nos alcançar, para nos salvar, para nos reconciliar consigo mesmo, Senhor. E nós somos gratos por isso. Que o teu Espírito venha sobre nós, em cada momento que lemos, iluminar a nossa mente, para que possamos continuar entendendo esse plano, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo no conhecimento da tua vontade, da sua palavra, para que a nossa vida possa realmente glorificar o Senhor em tudo que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Retomando então, Marcos, nós estamos aqui vendo que Marcos, ele escreve o seu evangelho rapidinho ali para cristãos não judeus de Roma, certo? Gentios romanos. E o propósito dele é mostrar aqui o evangelho de Jesus, que é o Cristo, que é o Filho de Deus. E ele começou a narrar algumas questões lá no capítulo 1, mostrando que João Batista cumpre algumas profecias, que ele prepara o caminho para o Cristo, que é Jesus. Depois nós vemos Jesus falando que o tempo é chegado, como ele então inaugurando uma nova etapa no reino de Deus, e chegando então o reino de Deus através da presença de quem ele é. E nós vemos o próprio Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Vimos que o céu se abre, Deus fala, depois de centenas, mais ou menos ali 400 anos, onde a voz de Deus não havia mais, não se ouvia mais de maneira audível, como acontecia no Antigo Testamento, nem mesmo com profetas. Então Deus rompe o céu e ele fala depois de um período enorme de silêncio, e ele fala justamente declarando a identidade de Jesus, que é o seu Filho. E então Marcos prossegue mostrando que Jesus tem o poder sobre enfermidades, sobre os demônios, e ele começa a chamar algumas pessoas. E nós vimos então o chamado de Levi, que era um coletor de impostos, e Jesus vai comer na casa de Levi, e isso começa então, lembra que a multidão está seguindo Jesus? Em todo lugar que ele vai, a multidão está apertando Jesus, de tanta gente que tem, porque Jesus está fazendo milagres. E Jesus tem que em alguns momentos inclusive tentar fugir, se retirar em alguns lugares, porque ele estava sendo pressionado, apertado literalmente, pelo tanto de gente que estava indo atrás dele. E aqui nós vemos então o chamado no meio da multidão. Jesus começa a fazer algumas coisas que começa a trazer um certo conflito ali com os líderes religiosos. Lembra que a multidão, Jesus cai na graça da multidão, mas logo no início com os líderes religiosos já não estava dando certo. A primeira coisa que Jesus fez, quem lembra? No capítulo 2, que eles ficaram bravos, Esse é o segundo episódio. O primeiro episódio ele fala o quê? Ele perdoa o pecado do paralítico, lembra? E os líderes falam o quê? Blasfêmia. Por quê? Só pode perdoar pecado quem? Deus. Quando Jesus perdoa o pecado, ele está assumindo uma ação que é divina, inclusive profetizada pelos profetas, que Deus perdoaria os pecados. Então Jesus assume um papel que começa a incomodar os líderes religiosos, mas ele assume um papel verdadeiro, ele é isso mesmo. É que os líderes religiosos não entendem, não compreendem isso. A segunda coisa que o Ramário citou, ele chama o coletor de imposto, ele chama uma pessoa para ser discípulo dele, que era considerado o quê?
Uma pessoa excluída, uma pessoa que um líder religioso que quisesse instaurar uma religião, assim, benquista na sociedade, não iria chamar um coletor de imposto, que inclusive coletava imposto do Império Romano e muitas vezes superfaturava o imposto e roubava, extorquia o povo. E esses homens eram considerados inclusive o quê? Impróprios na sociedade, mundos ali cerimonialmente, e Jesus vai comer na casa deles. Então essa ação, perdoar pecado, comer na casa de uma pessoa excluída pelos religiosos, começa a criar um problema sério dos religiosos com Jesus. Tudo bem? Nós paramos aí. Tem mais 3 episódios que vai complicando a situação. E os líderes religiosos vão ficando mais no pé de Jesus e vão ficando incomodados com o que Jesus está fazendo. Aí a gente começa hoje a partir do versículo 18. Marcos 2, 18 em diante a gente vai ler. Vamos ler por bloquinho aqui para a gente ir comentando, do 18 ao 22, tá certo? Nós vamos ver aqui que Marcos está mostrando que Jesus tem autoridade sobre a lei, ele tem autoridade sobre o sábado, ele tem autoridade sobre tudo que foi declarado no Antigo Testamento. Ele pode, ressignificar algumas coisas, redirecionar algumas coisas da lei, porque ele é o Senhor da lei. Isso que é algo que nós temos que entender. Jesus está acima da lei, porque ele é o Filho de Deus. Óbvio que ele cumpre toda a lei, mas ele não cumpre do jeito que os fariseus, os escribas e os religiosos esperavam. Ele cumpre a essência da lei, o princípio da lei, aquilo que a lei queria provocar no ser humano, e não o legalismo dela. Tudo bem? Isso aí? Vamos lá, 18 ao 22, vamos ler, depois eu retorno. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Estão entendendo a situação? Jejum era uma prática cultural, religiosa do povo judeu. Normalmente o jejum era feito sempre relacionado ao arrependimento, à humilhação, reconhecimento diante de Deus da impotência, desejando a mão de Deus. Tinha os jejuns solenes, Então os judeus eles tinham uma cultura de jejuar. Alguns, eu não me lembro corretamente, uma vez por semana, se eu não me engano, eles jejuavam, além daquilo que o Antigo Testamento previa para o jejum. E aí chega um momento que as pessoas falam: peraí, pergunta lá, por que os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, e os discípulos de Jesus não estão jejuando? Mais uma coisa, até isso, ficaram incomodados, Mas por que? Estão tudo incomodados ali. E aí vamos ver o que Jesus responde. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? A hora que o noivo está junto, tem festa, gente, comidaiada, certo? É um momento, não é um momento de tristeza, é um momento de festa. Então Jesus está se colocando aqui como um noivo, essa figura que ele está se colocando, e ele faz uma metáfora à questão do casamento. Como que pode, os convidados do noivo jejuar quando está com eles? Não pode, enquanto o tem consigo. Versículo 20: mas virão os dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe, aí olha só, esse foi uma parábola, certo? Foi uma metáfora. Agora ele faz outra para explicar a pergunta. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa,
tornando pior o rasgo. Aí ele fala outra coisa: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Lembra que algumas traduções, até a minha fala aqui, vasilha de couro, né? Aí eles colocavam o vinho num tipo de vasilha feito de couro. O que Jesus está falando? Se você pega um vinho novo e põe numa vasilha de couro velha, aquele vinho novo, na hora que ele for colocado e ele passar pelo processo de envelhecimento, inclusive da fermentação, ele vai romper o couro que está ressecado. Você vai perder a vasilha e o vinho. Então você não põe o vinho novo numa vasilha velha, num recipiente velho. Você tem que trocar esse recipiente. Tudo isso para responder a pergunta do jejum. Você vê como que Jesus trabalhava com as respostas. Aí ele diz: ao contrário, põe esse vinho novo em vasilha de couro nova. Tá, vamos devagar, eu vou voltar alguns versículos e a gente vai fazer algumas leituras aqui também do meu material aqui de apoio, tá certo? Então volta lá no versículo 18, dá uma olhadinha nele de novo. Os discípulos de João, né, os fariseus jejuando, aquela coisa toda. Esses dois grupos, os discípulos de João e os discípulos do fariseu, preste bem atenção, eles estão representando a vasilha de couro velho, a antiga ordem, a antiga aliança. Estão entendendo? Então, a estrutura de pensamento e a religiosidade deles é a estrutura antiga. O jeito deles pensar a religiosidade, o modo deles verem a aliança com Deus está na antiga aliança. Eles estão representando então uma estrutura que está passando, porque Jesus está trazendo o vinho novo. E ele não vai pôr vinho novo, que é a nova aliança, na estrutura religiosa antiga. Ele vai trocar também a estrutura. Então ele começa a mostrar que eles, os discípulos de João e os fariseus, pensam de forma não da nova aliança. Então eles não estão recebendo a revelação da nova aliança. Então eles pensam ainda da antiga. Eles não estão reconhecendo que o noivo está presente, que eles não estão esperando o Messias e tem que ficar jejuando porque o noivo não está ali. Vocês estão entendendo? Eles tinham que estar comendo com o noivo, festejando porque o Messias chegou. Essa é a questão. E eles continuam esperando porque eles não identificam que o noivo está ali, que o Cristo está ali, que Jesus está ali. Então eles continuam fazendo equivocadamente práticas religiosas, por não discernir que aquilo que eles estão jejuando muitas vezes já estava presente, que é o Cristo na frente deles. É exatamente esse ensino que Jesus está mostrando. Então esses dois grupos representam a antiga ordem, que ainda observa as práticas tradicionais. O jejum era obrigatório somente no dia da expiação, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus e seus discípulos provavelmente observavam esse dia, tá bom? Então olha só, eles entendem que Jesus e os discípulos, o dia do jejum nacional, Jesus e os discípulos faziam também. Não é o jejum Yom Kippur que eles estão tratando, eles estão tratando de outros tipos de jejum colocados na vida religiosa deles, que não era o dia nacional de arrependimento, chamado Yom Kippur, ou dia da expiação. Mas os semanais, Jesus não fazia, porque os judeus faziam, então, como eu estou dizendo, jejuns semanais. Então nem Jesus, nem os discípulos dele faziam esses jejuns semanais. Então cria um conflito. Por que os discípulos de Jesus não fazem o jejum? Os de João faz, os dos fariseus faz. E aí Jesus explica isso falando do noivo
né? Falando da roupa velha, roupa nova, e falando da vasilha de vinho novo e velho e o vinho novo. Ele explica isso aí, mostrando que algo novo. Você lembra que ele fala o quê? O tempo é chegado. Chegou um tempo novo. O reino de Deus chegou. O noivo está presente. O Cristo nasceu. Se vocês não identificarem isso, vocês vão ficar fazendo práticas antigas e não vão comemorar o que está na frente de vocês. Essa estrutura não serve para o momento. Ela serviu até eu não chegar, mas eu estou aqui. Eu estou trazendo vinho novo, eu estou trazendo a nova aliança, eu estou trazendo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, dos profetas da Torá. Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo. Você não tinha como fazer a prática religiosa mais com a expectativa da salvação e do perdão, sendo que a salvação e o perdão estavam encarnados na frente deles. Você está entendendo? O que os religiosos não compreenderam? E isso é grave, porque eles não estão entendendo quem Jesus é. Isso compromete a salvação, compromete, né, os benefícios da nova aliança que Deus está estendendo a eles. Mais um pouquinho aqui da minha anotação. Aqui ele coloca algo mais interessante ainda. Ele fala que os fariseus, não só os judeus, mas os fariseus, jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas. É provável que os discípulos de João seguissem essa prática. Em geral, os jejuns representavam arrependimento dos pecados ou tristeza por morte ou enfermidade. Os jejuns eram feitos mais ou menos sempre voltado a essa questão. Então lembra quando Davi, o filho dele, ele perde o filho, ele deixa de comer, né? Normalmente eles rasgavam a roupa, colocavam cinza, pano de saco. Tudo isso era o que? Símbolo de tristeza, de humilhação, de arrependimento, né? Então, a hora que o filho morre, Davi suga lá, acabou, não tem mais o que fazer, vamos continuar a vida. Quando Jonas prega em Nínive e eles se arrependem, pano de saco, cinza, jejum. Então, o jejum no Antigo Testamento está ligado a isso, ao arrependimento, à tristeza, processo de humilhação, perda, morte, enfermidade. Então, tudo isso que a pessoa estava lamentando pelos pecados próprios da nação, de alguma coisa, eles jejuavam, eles se separavam, não comiam, eles não festejavam. Era um momento de tristeza. Comida na cultura é um momento de alegria, de partilha da mesa, de alegrar-se junto, partilhar a vida. Então era ao contrário, eu vou me entristecer. O jejum era para isso, tá certo? Então, como se entristecer com o Cristo na frente? Você está me entendendo o que eu estou falando? Como entrar humilhação, ficar triste, sendo que todas as promessas messiânicas estavam encarnadas na frente deles? É totalmente incompatível. E Jesus está mostrando a incompatibilidade como? Mostrando uma festa de casamento. Você já foi a alguma festa de casamento, ele está falando, onde o noivo está lá festejando, presente, e você ficar em jejum triste? O que ele está falando? Não faz sentido nenhum. Pois é, não faz sentido o que vocês estão fazendo o jejum de vocês, porque o noivo está aqui. O Cristo está aqui, o Filho de Deus está na frente de vocês, não faz sentido. A hora que não estiver, jejuarão. Percebe? Vamos prosseguir. Dá mais uma olhadinha no versículo 19 aí, da questão do noivo aí. De novo, a pergunta é formulada para obter uma resposta negativa. Os convidados não podem jejuar, não é? A analogia de Jesus é bastante apropriada. O jejum expressa luto, tristeza, enquanto festa de casamento é uma ocasião de alegria. As festas de casamento, gente, na cultura judaica, né, diferente da nossa, obviamente, elas duravam 7 dias, as festas de casamento. Hoje os casamentos já estão durando mais, vira a noite, tem até café da manhã, né? Eu nunca consegui
ficar, para nenhum assim. Mas eu sei que hoje começa, né? Faz o casamento, aí tem entrada, vai jantar lá pela meia-noite, aí no meio da noite hoje tem comida de novo, e encerra o café da manhã, né? Então tá mais ou menos ali, tá indo para os judeus, né? Os judeus eles festejavam assim 7 dias, tá? Então a festa de casamento era uma alegria constante, 7 dias o povo comemorando, festejando, todo mundo alegre, comendo, bebendo, dançando, era festa. Tá? Essa era a vida dos judeus. Então quanto mais casamento, mais festa tinha. E o judeu e Jesus ia para a festa do casamento, né? Ia lá. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento em Caná da Galileia, onde acaba o vinho e ele transforma a água em vinho, né? Para que a festa não terminasse em tristeza para os pais da noiva, que seria uma vergonha. Então você vê ali a graça, a misericórdia de Jesus já iniciando o seu ministério ali. Então, elas, né, tinha fartura de comida, vinho, assim como Yahvé, vamos lá, o Deus, chamado assim, né, no Antigo Testamento, o Eu Sou, o Eterno, é o noivo de Israel. Jesus é o noivo da nova comunidade chamada igreja, que ele põe o nome de igreja. A nova comunidade messiânica chama igreja. Jesus está falando o quê? Eu estou trazendo, gente, presta atenção, um novo vinho, e eu estou fazendo uma estrutura nova, eu estou criando uma comunidade nova para receber esse novo vinho, e aí elas são compatíveis, os dois novinhos vão crescer, e assim é o reino de Deus. Estão entendendo como que está acontecendo? Então, muitas coisas da nova aliança, por mais que é continuidade do judaísmo, algumas coisas encerram atividades do judaísmo Antigo Testamento. Óbvio, uma coisa óbvia, encerra-se os sacrifícios, os rituais sacrificiais, encerra-se na nova aliança o sacerdócio. Todos os cristãos são sacerdotes agora, todos. Não tem mais um sacerdote levantado para mediar a comunidade de Deus com Deus. Não, todos são sacerdotes. Todos têm acesso ao santo lugar. Todos têm acesso ao sacrifício de Cristo e a adorar a Deus no santíssimo lugar. Todo mundo tem acesso pelo sangue do Cordeiro à presença de Deus. Mudou. Então, se mudou a nova aliança, mudou a comunidade, mudou o lugar onde está. Então, a forma religiosa de ver as coisas também está mudando. Então, tem muita coisa que não é igual. Ela há uma descontinuidade. Tá certo? Por isso nós temos um grande problema com as igrejas hoje que querem judaizar. São igrejas cristãs que querem fazer coisas judaicas. Por mais que o nosso Salvador veio de um povo eleito, que é o povo judeu, para que ele viesse, ele cria uma comunidade messiânica, uma nova aliança, nos quais nós hoje somos judeus espirituais, o Israel de Deus, a comunidade judaica, junto com o judeu convertido a Cristo. Eu não tenho que trazer a cultura judaica, eu tenho que trazer o Cristo da cultura judaica, que veio salvar e estender salvação a todos os gentios. Então isso é um problema sério aí, para a gente não cair no que é o que Paulo combate em Gálatas. Gente que queria que os gentios vivessem a cultura judaica, a religiosidade judaica, até as leis judaicas, e Paulo fala, pode parar com isso. O sacrifício de Cristo é suficiente para que eles vivam a religiosidade na vida espiritual com Deus. Eles não precisam mais daqueles rituais. Tá bom? 20, mais um pouquinho. Naquele dia jejuarão. Está óbvio aqui que um dia, quando isso? Quando Jesus foi morto, né, e ressuscitou, esse noivo então está de novo, foi retirado de nós. E a partir de agora, nós temos um momento de
arrependimento, tristeza, angústia, desejando a salvação dos finais dos tempos, desejando a ressurreição dos nossos corpos, desejando que Ele venha implantar o reino de Deus, clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é o nosso tempo de jejuar nesse sentido. Então, tirando o dia de jejum, no sentido comida, mas na verdade, o princípio é me entristecendo pela falta do noivo na terra, e clamando por isso de todo o meu coração, e desejando que Ele venha. Esse é o jejum que nós precisamos fazer e clamar a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi retirado, mas Ele vai voltar. Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Estou falando muito rápido? Não? Vamos lá no 21. Agora o remendo de pano novo aí, roupa velha. Essas duas últimas parábolas, como a gente já falou, tanto da roupa como do vinho, são parábolas, imagens diferentes para ensinar a mesma coisa, tá? Colocar algo novo em algo velho. Jesus está falando, não é para colocar o que está chegando de novo no que é velho. Então o que é novo vai ser colocado em algo novo também, que Deus está estruturando, que é essa vida em comunidade da nova aliança, diferente essa religiosidade, para receber esse pacto novo do Messias. Então isso, as coisas vão caminhar juntos, né? A mensagem é a incompatibilidade entre a nova e a antiga aliança. É incompatível, tem coisas que são incompatíveis. Então a antiga aliança, ela dá lugar à nova aliança. Isso a gente tem que entender. Então ele passa isso, né? Nós tentamos entender, passa isso nessas duas parábolas. O vinho novo do ensino do reino apresentado por Jesus precisa ser acondicionado, né? Guardado aí, na realidade da nova aliança, da comunidade e das novas práticas que Ele mesmo está instituindo. Então, presta atenção agora, eu vou ler de novo para você entender aqui, que eu já repeti. O vinho novo do ensino. Então, o que é o vinho novo? É o reino de Deus, é a nova aliança, é o ensino que Jesus está estabelecendo. É o que? Vamos melhorar o que Marcos está apresentando. É o evangelho do reino de Deus. Esse é o pacto, isso é o novo, é o vinho. O que ele está falando? Que esse pacto, esse ensino, ele tem que ser agora guardado numa realidade religiosa diferente, numa prática de culto, de religião, que não pode ser a prática antiga. O jejum que os fariseus estavam falando aqui tinha a ver com práticas do Antigo Testamento. Jesus está falando, não. Do mesmo jeito que o vinho está mudando, a prática está mudando. Certo? Posso colocar uma pulga atrás da orelha de vocês aí? Lá vem, né? Ele está gravando aqui, né? Fazer polêmica, né? Não é muito, não gosto muito, mas só para a gente entender uma coisa. Eu sei, você talvez já fez, não, mas preste atenção. Voto com Deus. Me mostra na tua Bíblia, na minha, na nossa, que isso é um padrão, ou isso é algo ensinado na nova aliança para a gente fazer. Voto com Deus. Você não vai encontrar isso. Voto é algo usado na antiga aliança. Ali eles faziam votos específicos, para propósitos específicos. Você não vai ver Jesus ensinando a gente a fazer voto em nenhum momento. Você não vai ver os apóstolos ensinando a gente a fazer voto, a não ser Paulo fazendo um voto em Atos. Ele faz um voto. Por quê? Porque ele iria pregar para os judeus, e ele é aconselhado a fazer uns votos que os judeus faziam, para ser recebido no meio dos judeus. Então ele se submete a fazer aquele voto, para ser aceito. Por isso que Paulo fala o quê? Me
fiz de judeus para ganhar os judeus, de gentios para ganhar os gentios. Certo? Ele continua, né, a lista dele lá. Então ali ele se faz novamente de judeus, quer dizer, ele cumpre novamente uma exigência judaica numa situação específica. Para quê? Para que os judeus o aceitassem e ouvissem o evangelho. Então ele se submete, não tem problema, Paulo não tem problema com isso. Por exemplo, Timóteo não precisava circuncidar, mas Paulo manda Timóteo se circuncidar. Por quê? Porque Timóteo ia viajar com Paulo para comunidades judaicas. Então, para que Timóteo fosse aceito, ele fala: Timóteo, se circuncida, e Timóteo se submete, se faz de judeus para ganhar os judeus. Só que nós não temos essa linguagem na nova aliança de fazer voto, até no sentido de usar de barganha com Deus. Se você me achar, você me mostra que eu não sei onde está. Talvez eu não lembre, mas se você me achar, além desse caso de Paulo que eu estou citando para você, estou explicando por que ele fez, você não tem uma estrutura de voto como o Antigo Testamento, como a Antiga Aliança. Você está entendendo? Ele dá um outro tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos acesso à nova aliança, temos acesso ao trono de Deus, ao santo lugar. Um caminho nos foi aberto, um novo e vivo caminho. Gente, o relacionamento da comunidade messiânica com Deus é totalmente diferente, aberta por causa do Cristo que Ele fez e do sacrifício dele. Então, essa questão que a gente ouve, né, meio de voto no sentido de barganha, né? Deus, eu vou fazer isso, o Senhor me dá isso, né? Gente, é um absurdo, tá? É um absurdo. Você não vai ver isso sendo ensinado na nova aliança em momento algum. Se você achar algum texto, você me traz para eu dar uma lida de novo, mas pelo que eu estou lembrado, você não tem isso. E nós temos uma grande quantidade de crentes que falam isso e fazem isso com uma prática religiosa, como se fosse uma prática quista, ou que Deus quer. Na verdade não, Deus quer outras coisas de nós. Deus quer outras coisas de nós, e às vezes o que Ele quer a pessoa não está fazendo. Aí ela faz uma capa de religiosidade, jejua, ora não sei quantas vezes por dia, faz voto, você está entendendo? E não entendeu o Evangelho, não crê no sacrifício de Cristo, não vive, não prega o Evangelho, não faz discípulo. Não, tem uma coisa errada. Se preocupa com coisas que Jesus não mandou, e as que Jesus mandou, ela não quer nem saber. Você percebe que é esquisito, não é, né? É esquisito isso. Nós temos coisas muito claras que são ordenadas para nós, como igreja. E aí os crentes de hoje ficam preocupados com as outras coisas que Jesus nem clara está, é obscuro. E nem faz o que é claro. O objetivo está ali para todo mundo ver, não precisa interpretar. Não, vamos nos preocupar com o que é essencial, prioridade. E qual que é a prioridade? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Prioridade é viver o Evangelho de Cristo, é obedecer a Cristo, é buscar no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o nosso reino, não, o seu reino. Entende? Essa é a vida que nós cristãos devemos buscar viver. Então a vida religiosa, né, aonde a nova aliança está vindo, está mudando também. Então aquelas práticas antigas, elas não podem, algumas delas, continuar mais. 24. Agora vamos do 23 para frente, vamos continuar lendo. Então, primeiro os líderes se implicaram com Jesus porque Ele perdoou. Segundo, porque Ele está chamando gente que eles nunca chamariam para ser discípulo. Terceiro, há uma implicação com Jesus aqui pelas práticas religiosas que ele não, os discípulos dele não guardam, que os outros guardam.
Tudo bem? Agora tem mais uma implicação, versículo 23 até o 28. Vamos ler e a gente retoma. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Gente, esse ato de colher espigas é um ato que está infringindo para os judeus, os fariseus, o sábado. Por quê? Porque no sábado não podia fazer nada, não podia levantar uma agulha, quase literalmente, certo? Qualquer ato de esforço mínimo era considerado uma infração, principalmente coletar espigas, porque isso é um trabalho, é colheita, eles estão pegando lá espigas, não pode. Os discípulos de Jesus estão ferindo o Shabat, sábado, segundo a visão dos fariseus. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu, interessante, Jesus responde com um texto, uma história do Antigo Testamento, e ele fala assim: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também a seus companheiros. Davi, além de comer, ainda ofereceu o pão que só os sacerdotes podiam comer, ninguém mais podia comer. Davi fere uma lei dada por Deus. Nem Deus considera isso um pecado, o sacerdote na época parece também não, e nem Jesus. Por que, gente? Nós temos que entender, por causa do princípio das leis. Jesus vai ensinar que Deus nunca quis o cumprimento somente religioso do negócio. Deus sempre queria o coração das pessoas. As leis eram só para facilitar o povo a se achegar a Deus. E quanto mais eles cumpriam a lei, os fariseus, mais o coração estava afastado. Aquele cumprimento do sábado não valia nada para Deus, nada. Por isso que Jesus fala para eles que eles eram o quê? Sepulcro caiado. O que é isso? Você lembra? Quando se caiado é de cal, né? Você pega um túmulo lá no cemitério lá e pinta ele de cal, bonitinho por fora. Ele está chamando os fariseus assim: vocês são sepulcro caiado, bonitinho por fora e podre por dentro. O cal é o que? A religiosidade. Vocês guardam o sábado, guardam isso, faz isso, mas dentro de vocês, o coração de vocês está podre. Vocês estão afastados de Deus. Então, eles estavam cumprindo o sábado? Não. Essa que é a questão. Quem na verdade estava cumprindo o sábado? Jesus, porque Jesus começa a mostrar para eles. E aqui ele fala algo muito mais forte aqui, que a gente vai ver no versículo 27. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem. O que os fariseus transformaram? Eles ficaram escravos do sábado. E era uma escravidão religiosa só, sem cumprir o princípio do sábado. Jesus fala: vocês não entenderam que o sábado ele foi feito para o homem. Na verdade, Deus fez o sábado para que o homem estivesse próximo de Deus nesse dia, com o coração, com o entendimento, separasse da semana dele um momento para que estivesse
refletindo sobre a sua vida com Deus, se dando em culto, em relacionamento familiar com Deus. Então ele foi feito para beneficiar o homem, a existência espiritual do homem, e não era isso que os fariseus faziam. Eles faziam isso por mero ato religioso, estavam distantes de Deus. O sábado não servia para nada. E aqui ele diz assim: e não o homem por causa do sábado. O homem não foi feito por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Meu Deus, aqui é pronto. Aqui ele ganhou mais inimigos, tá bom? Aqui Jesus ganhou um pouquinho de mais inimigos. Ele está falando, lembra quando ele fala o Filho do homem, ele está falando dele, tá bom? A gente vai ver melhor isso aqui daqui a pouco. Ele está falando que o Filho do homem, ele é o que? Senhor do sábado. Quem é Senhor do sábado? Só Deus. De novo Jesus se coloca numa condição divina. Foi Deus quem deu o sábado. Quem é o Senhor do sábado? Deus. Só Deus é Senhor do sábado. Como esse homem está blasfemando de novo, além de deixar os discípulos descumprirem regulamentos do sábado, agora ele está dizendo que ele é o Senhor do sábado. Meu irmão, isso começa a trazer um conflito com a mente religiosa, mas Marcos é justamente isso que está mostrando. Jesus é Senhor, olha só, Ele é autoridade sobre as enfermidades, Ele é autoridade sobre os espíritos demoníacos, Ele é autoridade que está presente e que cumpre todos os mandamentos, por isso Ele é o noivo. Ele é a autoridade de tudo que é religioso para estabelecer uma religiosidade nova. Ele é a autoridade do sábado. Marcos está, gente, nós estamos no capítulo 2, só até o capítulo 2 nós já tínhamos que entender o que Marcos está mostrando e tudo que Jesus é. Esse evangelho foi escrito para isso, para que os leitores, aqueles gentios lá de Roma, que pegasse a carta, esse evangelho na mão e lesse, entendesse isso que a gente está entendendo agora. Eles olharam e falaram: peraí, Marcos está falando que esse homem, Deus falou audivelmente. Marcos está falando que esse homem é o Messias, esse ungido prometido, que ele é filho de Deus. Marcos está relatando para a gente que ele expulsou espíritos imundos. Marcos está relatando para a gente que Deus falou audivelmente com ele, que ele é o Filho amado. Marcos está falando para a gente que ele é maior do que os rituais religiosos das pessoas que representam a Deus. Marcos está dizendo para a gente que ele é Senhor do sábado judaico. Marcos está dizendo tudo isso para a gente. Esse é o propósito de Marcos. Se nós não lemos o Evangelho entendendo o propósito, nós vamos tirar um monte de interpretação errada da Bíblia. E a gente começa a focar no que é periférico. E a gente começa a querer interpretar coisa que não foi o objetivo nem do autor escrever, porque Marcos tem um propósito maior do que alguns detalhezinhos que a gente fica querendo encontrar e caçar confusão de interpretação. Vamos entender o que é essencial, vamos entender a mensagem, vamos entender o que Marcos está querendo revelar para nós. É isso que nós temos que entender, e o que isso implica com a nossa vida cristã. Gente, a Bíblia nós temos que ler assim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Essas nossas quintas-feiras aqui é estudo bíblico, né, a gente chama, mas não é só um estudo bíblico. Eu quero que você encare aqui como uma aula, da Bíblia, do livro da Bíblia, mas com alguns princípios da própria interpretação, de como você ler a Bíblia, para você não se equivocar em parar com coisas que são o quê? Periféricas. Espera aí, o que Marcos está querendo me ensinar em cada relato desse? O que isso tem a ver com a minha fé em Cristo? Como eu vivo isso?
Como Jesus muda a minha vida, na minha comunidade, na minha igreja local, como eu devo me portar, o que é ser essa comunidade messiânica desse Cristo. Tudo isso implica numa vida cristã prática, gente. É assim que nós precisamos ler a nossa Bíblia. Aí vamos retomar rapidamente alguns pontos aqui, para a gente encerrar por hoje. Deixa eu fazer só algumas observações, voltando aqui a alguns versículos. Volta lá no versículo 24, sobre o sábado. Deixa eu ler aqui umas anotações. O Shabat, sábado judaico, chama de qualquer jeito que você quiser, ele começa na sexta-feira, certo? O Shabat começa eles contam um dia diferente da gente, né? Eles contam um dia na viração do dia. Então, por exemplo, na sexta-feira, 18 horas, começa o Shabat. E ele termina no sábado às 18 horas, porque 18 horas do sábado começa domingo. Então o dia judaico, ele começa a ser contado da viração do dia, que eles chamam, que é o momento que o sol se põe, né, mais ou menos estipulado às 18 horas. Tá certo? Então o Shabat começa para a gente na sexta 18. Para ele já é o sábado judaico, o sábado religioso, que eles vão guardar até às 18 horas do sábado. Então vamos lá. O Shabat, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol de sábado, devia ser um dia de descanso no qual não se realizava trabalho de espécie alguma. No entanto, a questão do que constituiria trabalho era problemática para os fariseus, de modo que desenvolveram a Torá oral para fornecer exemplos específicos do que era proibido. Então olha só, o que é trabalho e o que não é? O Antigo Testamento não falava. Então, não pode trabalhar no sábado. Tá, peraí, mas eu colhi uma espiga porque eu estou com fome, é trabalho? Está entendendo? Quem que estabelece se isso é trabalho ou não? O que os judeus criaram? O que nós estamos aqui chamando de a lei oral. Então eles falavam o que era trabalho e o que não era trabalho. Então, na verdade, os judeus, os discípulos de Jesus, não estavam quebrando o Shabat, porque a especificação de não colher espiga não está no Shabat original, mas os judeus consideravam trabalho, então eles achavam que isso daí estava quebrando o Shabat. Mas o que Jesus está explicando? Gente, o que é mais importante? Quem foi feito para quem? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Ele fala que o sábado foi feito para o homem. Se os discípulos dele estavam com fome, eles não poderiam pegar uma espiga para se alimentar e comer? O que é mais importante? O estender a mão, porque isso é um trabalho, ou passar fome? Jesus está estabelecendo prioridades, igual ele faz em outras situações. É o que ele cita o caso de Davi. Davi estava com fome, os companheiros dele estavam com fome. Era proibido em outra condição. Se Davi estivesse no palácio real, bem alimentado, entrasse no templo, comesse o pão do sacerdote, ele estaria pecando. Mas na situação dele que ele estava, de fome, onde ele não tinha uma outra alternativa, que ele precisava se alimentar, ele vai no templo, pega o pão, come e ainda dá para os companheiros dele. E Jesus cita isso como sendo algo normal. Por quê? Porque aquela lei não é maior do que a sobrevivência de Davi. Todas as leis é para a vida do ser humano, ela não pode te matar. Se Davi não comesse ali, nós não sabemos quanto tempo ele ia para encontrar comida em outro lugar. Você está entendendo as prioridades? As leis, elas trazem vida. Elas eram para trazer questões religiosas que aproximavam as pessoas de Deus. E os fariseus fizeram delas jugos pesados. Por isso Jesus fala o quê? Vem, meu jugo é suave, leve. O jugo da religiosidade é pesado, escraviza. A religião escraviza, Jesus liberta. A religião pesa.
Jesus nos faz viver uma vida como Paulo, no meio de tudo que ele passava, contente por seguir a Cristo. É totalmente diferente. Então, esse conceito da lei que a gente precisa entender. Bom, eu não vou repetir porque já está claro aí. Aí ele cita, como eu disse, o episódio de Davi, como a gente já falou. E no final de tudo, na verdade, os fariseus e os líderes religiosos estavam o tempo todo implicando e procurando coisas para acusar Jesus. A partir daqui, desses episódios, a insatisfação ou a violência dos líderes religiosos começa a crescer com Jesus, e o negócio tende a piorar. Lembra que por enquanto com a multidão está tudo legal. Por quê? Porque eles estão se beneficiando. Jesus está curando, deixando as pessoas livres de espíritos atormentadores. A multidão está procurando Jesus por causa disso. E os líderes estão preocupados também por causa disso e começam a querer implicar com eles em questões religiosas. E aí então começa uma animosidade, um problema sério, que a gente vai continuar vendo na semana que vem, dos líderes com Jesus. Existe aqui, para a gente terminar, 3 grupos, a gente vai retomar isso depois na parábola, 3 blocos que Marcos está acentuando de pessoas. Primeiro, existe a multidão, tudo bem? Segundo, existe os líderes religiosos. E terceiro, existe quem? Os discípulos. São 3 blocos, cada bloco reage de uma forma. A multidão, ela tem uma motivação para seguir Jesus. Os líderes têm outra motivação para seguir, hostilmente Jesus. E os discípulos estão tendo outra motivação. São blocos de influência. Dentro dos discípulos, nós vamos ver mais para frente também tem uma divisão. Dentro dos discípulos, nós vamos ver que lá no final existia 120 discípulos, que são os que ficaram lá no Pentecostes. 120, mas também tinha 72 que ele comissiona. Então tinha, olha, é um grupão de discípulos, 120, 70, vamos arredondar. Depois tinha 12, e depois os mais próximos, 3, Pedro, Tiago e João. Tinha algumas coisas que Jesus só revelava para os 12. Tinha outras que era só para Pedro, Tiago e João. Então nós vamos ver que numa multidão, coisas relacionadas às preciosidades do reino e do coração de Jesus eram reveladas para 3. Jesus não quer uma multidão, Ele quer discípulos. Por isso é pregar o Evangelho e fazer discípulos. É uma outra coisa que nós precisamos questionar, Nós ficamos muito impressionados, com aquelas cruzadas, onde tem 10 mil pessoas, 1000 aceitam Jesus. Nossa, Meu Deus, 1000 pessoas aceitam Jesus. Aí no outro dia sobra quantos discípulos? Sobra quantos? A gente não sabe. Já pensou? Se sobrar um é lucro. O que tem a ver 1000 pessoas falando que Jesus é o Cristo e não crê, não é discipulado, não se torna discípulo, foi lá por causa de um milagre, uma cura? O que adiantou? Aceitou Jesus por causa disso? Multidão foi atrás de Jesus por causa disso e se perdeu. Jesus não falou para a gente pregar para a multidão. Ele falou para a gente pregar a toda criatura. Vai e faça discípulos. Como Jesus fez discípulos? Andando com pouca gente. Não foi andando com 10 mil pessoas.
andando com 12 e falando algumas coisas mais do coração que não com 3. Ele fez discípulo, ele falou: isso é fazer discípulo, é gastar a minha vida ensinando pessoas sobre Cristo, e é como andar com Ele. 1, 2, 3, 12, 20, o tanto que a gente der conta, desde que a gente faça adequadamente discípulos. E aí a gente vai ver com o tempo Marcos falando algumas coisas relacionadas a isso. Tá ok? Vamos orar, agradecer a Deus por hoje. Vocês ficaram muito quietinhos, hein? Será que vocês entenderam aí? Né? É a chuva? Será que foi a chuva de hoje? Vamos agradecer? Pai, obrigado mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho, obrigado pela Sua palavra, pela Bíblia, que foi preservada até nós, guardada, muitas pessoas que morreram para preservar a Escritura Sagrada, que deram as suas vidas, muitas pessoas que gastaram a vida inteira literalmente para fazer traduções, copistas que existiram, Senhor, e essa Bíblia hoje está abundantemente na nossa mão, na nossa nação brasileira, podendo ser comprada livremente, Senhor, doada livremente, lida livremente, Senhor, e a Ti a nossa gratidão por isso. Nos ajude a valorizar isso, Pai, a valorizar ao ponto de lermos a Sua palavra, compreendermos, cremos e vivermos de acordo com a Sua vontade, Senhor, para a Sua glória e a Sua honra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.